Perdão, uma pequena palavra de 6 letras, mas que é grande dificuldade em ser praticada. Sejam cristãos ou não cristãos, todos estão na mesma plataforma de dificuldade em praticar e exercitar um pequeno gesto. Mas por quê? Isso veremos. Enquanto Cristo esteve na Terra, o centro da sua mensagem foi a salvação, mas também o amor. Mas onde tem amor, tem perdão, porque até no simples gesto de afeição, o ser humano falha. Enquanto Jesus ministrava o Evangelho, em um certo momento o discípulo Pedro interrogou dizendo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus, porém, lhe respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Antes de entendermos a decifração e a definição desse número, é justo a gente frisar 2 coisas. Por que é tão difícil de o ser humano perdoar? E qual a definição do perdão? Bem, vamos pelo mais fácil. O ser humano sente a necessidade difícil de perdoar pelo simples fato de ter sua autossuficiência. É bem difícil às vezes o ser humano reconhecer que está errado. Afinal de contas, isso abala o famoso ego. E ninguém, é claro, quer ficar por baixo. Mas o sentido do perdão, é claro, confronta tudo isso. Pois o perdão significa o reconhecimento de que algo está errado e precisa ser reparado. E terrível é quando não reconhecemos isso e vivemos em divisão com todos à nossa volta. Quem mais sofre não é aquele que necessita do perdão, mas sim aquele que precisa perdoar. Porém, a visão de Cristo sobre o assunto realça o sentido do perdão. Pois Cristo não disse que devemos perdoar 5 ou 7 vezes, mas 70 vezes 7. Fazendo um cálculo aqui, parece que dá 490. Pode até ter dado 490, mas o sentido espiritual do 70 vezes 7 não significa que devemos perdoar somente 490 vezes, por mais incrível que pareça alcançar esse número. Mas o sentido espiritual do 70 vezes 7 significa que devemos perdoar o nosso próximo inúmeras vezes, ou seja, não tem limites. Peraí, você está me dizendo que eu devo perdoar meu próximo infinitas vezes? Isso é impossível! Por que Deus nos pede isso? É impossível quando estamos sem Deus. Cristo, Ele nos perdoa infinitamente, todos os dias. E Ele nos pede em suas cartas que sejamos seguidores e imitadores de Cristo. Devemos ser semelhantes a Cristo também, na questão do perdão. Faça uma pequena reflexão aí agora. Quantas vezes Deus já te perdoou daquelas mentiras contadas? Quantas vezes Deus já pagou o seu passado? Quantas vezes você, mesmo sendo um errado, Cristo escolheu sentar ao seu lado, machucando, chorando, e escolheu te redimir? Você não merecia, mas mesmo assim, Ele escolheu te perdoar. Vá lá, faça o mesmo. Talvez seu ego esteja gritando que a pessoa é indigna, ela não merece seu perdão porque te machucou de forma profunda. Mas querido, querida, você também não merecia, você também era indigno. E Cristo, Ele escolheu renunciar assim e te perdoar. Porém, fazendo um paralelo, a falta de perdão traz divisão não somente às pessoas, aos nossos semelhantes, mas também ao nosso próprio Deus. A divisão e a falta de perdão são coisas abomináveis aos olhos do Senhor, ao ponto de Ele não querer ouvir suas orações e nem mesmo aceitar a sua oferta. Se você tem algo contra alguém lhe fez mal, irmão, ouça a voz de Deus. Perdoe essa pessoa. Mas, amigo, você não está entendendo. Você não sabe o que eu passei. A pessoa, ela continua ainda me importunando. Eu não consigo perdoar ela. Em um ponto você está certo. Você não consegue perdoar a pessoa. Mas existe alguém que quer te capacitar a perdoar ela. E hoje Cristo te chama, vinde a mim. Venha para a minha presença. Lance o que está te incomodando na minha presença. E você será livre desse fardo. Estamos no último e fim capítulo dessa temporada na Terra. Estamos nos tempos do fim. E Cristo requer da sua igreja pureza, santidade e união. Sem tal, não veremos a Deus. Sem o perdão, o que faremos no céu? Não perdoe somente no falar, nem ame também somente no falar. Mas mostre isso a Deus, também em suas ações. Importante ressaltar nesse vídeo, na sua conclusão final,
que enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter aflições, como disse o nosso mestre. Vamos ser afrontados por pessoas crentes e não crentes. E nós mesmos, por não vigiarmos as nossas palavras, vamos afrontar outras pessoas. Portanto, vamos vigiar e vamos lembrar do que o nosso bom e querido Davi escreveu. Quão bom e quão agradável é que nossos irmãos estejam unidos. Isso é agradável ao Senhor. Para que se cumpra novamente a profecia de Joel 2,28 sobre a descida do Espírito Santo, é necessário essa palavra-chave, união e não divisão. É necessário que sua igreja esteja em um só propósito e um só pensamento. Missão. Missão, amor e união. Tudo depende de mim, mas também depende de você que está ouvindo.